entrar para saltar e pular. Mas não deu certo, eu vou desistir da capoeira? Não. Aí o processo com o mestre Joyce Ceará, e aí entra o ser esposa de mestre, que é extremamente complicado. Eu vejo muita gente criticar, muitas pessoas, e achei tão importante quando o senhor fez o prêmio Esposa de Mestres, tudo, porque assim, gente, a gente vive um processo de você vai para eventos fora, você viaja o Brasil todinho, você conhece mestres, você conhece pessoas, você vive eventos, tipo, você faz, você participa, você está nos bastidores, você recebe pessoas. E esse processo de esposa de mestre vai muito além de muitos alunos graduados que fazem isso. Então, a gente ainda como esposa, companheira e capoeirista, você vive todo esse mundo que você só vai poder viver quando você for uma professora, né? E aí você já começa de cedo. Produzir eventos, grandes eventos, estar com grandes mestres, estar perto de grandes mestres, receber mestres na sua casa, conviver, viver a história e vivenciar, beber da fonte. E eu tive o privilégio de 12 anos seguidos, que foi o período que eu estive com ele, de viajar pelo Brasil todo, de conhecer capoeiristas antigos, capoeiristas que já se foram, capoeiristas como o mestre Paulo dos Anjos, de a primeira mestra formada no Brasil, que é a mestra cigana. Cara, que mulher maravilhosa, que mulher guerreira. De conhecer mestre Canjiquinha, de conhecer mestre Valdemar. Eu, uma aluna. Aluna essa que eu escutava assim de mestres aqui de Alagoas, né? Eu não vou citar, mas vão saber. Um deles dizia assim: Ólica, você só está aqui com a gente nessa roda de mestres, que a gente escutava muito isso antigamente, né? Você só está aqui com os mestres porque você é minha amiga, porque você me recebe bem na sua casa quando eu vou para lá, para a casa de mestre Joyce Ceará. Mas se não fosse, você estaria ali no lugar de aluna. Só que eu nunca fui a aluna, eu fui a aluna curiosa, aluna de aprender, de buscar e de saber. E aí, quando eu comecei a andar com o mestre, beber da fonte, aprender mais, sabatinar, eu também sabatinava. Quando me dava a honra de falar ou perguntar alguma coisa, aí eu ia buscar da fonte, beber da fonte. E aí fez com que, mesmo depois do acidente, eu perguntar o que é que eu vou fazer da capoeira. Eu amo capoeira, mas eu não sei fazer mais nada. Eu aprendi que a capoeira, e aí eu aprendi e comecei a vivenciar, a capoeira ela não é só perna. Eu aprendi ali, quando eu quase perdi as minhas. A capoeira é conhecimento. Até então, a gente ainda não tinha ouvido falar de Pestalozzi, dos alunos maravilhosos, de outros alunos com necessidades especiais, até deficientes mesmo, físicos, né? Até então a gente estava num mundo muito capoeira, era só porrada vai, pernada vem. A gente não estava no mundo ainda, como o senhor mesmo sabe, da capoeira pedagogicamente falando, apesar de que, né, aqui em Maceió, ela já tem aí os seus 42, 44 anos com o senhor nas escolas, né? Então, assim, mas ainda não vivíamos esse momento pedagógica mesmo. Era a capoeira, quem fosse melhor na porrada ou não, no grito, no instrumento, era o bom, era o bam, bam, bam. E, mesmo dessa forma, eu não precisei, em momento algum, né? Primeiro que eu não podia, óbvio, me trocar com ninguém. Eu acho que eu sou uma das poucas capoeiristas mulheres que não me troquei com ninguém na roda, nunca precisei bater, nem precisei apanhar. Não precisei, tipo, buscar o meu espaço ou lutar pelo meu espaço ali, mesmo escutando, você só está aqui, porque assim, eu aprendi na inteligência. Que eu posso ser a capoeira inteligente, que eu posso ser a capoeira que me aproxima de um mestre pela conversa. Não porque eu cheguei ali, briguei naquela roda ali e venci. Eu cheguei ali e fui a bam, bam, bam. Até porque eu nunca fui, né? A capoeira, ela é luta, a gente entende, mas eu nunca utilizei ela como uma arma. Eu nunca precisei brigar numa roda e nem nunca precisaram parar uma roda por minha causa.
E eu acho isso tão massa. E olha que já teve momentos em que eu dava aula que já foram me afrontar. E aí eu olhei assim, eu tô dando aula para crianças. O que é que eu vou mostrar para elas? Aí, antes mesmo de querer afrontar, né, chamava a atenção das pessoas e perguntava exatamente o que queria ali, porque as portas estavam abertas. Muito antes de... Mas se fosse brigar, não ia achar, porque eu tinha crianças. E não era o lugar. E assim eu ia contornando algumas situações que eu escutava. Por quê? Porque assim, é a mulher de mestre. Recebeu a corda porque é a mulher de mestre. Mas nunca viram o quanto a mulher de mestre fazia eventos sozinha praticamente. E eu vendo uma época que se pintava camisas para o pessoal não se compra como hoje, nas telinhas. Eu vendo na época que se trançava, que até os meus são cordas, trançava 200, 300 cordas. Eu vendo na época que pintava corda e eu estava lá no meio. E assim, eram noites e noites de evento que recebia as pessoas em casa, não é como hoje que é em hotéis. E era isso tudo que eu fazia, bastidores de eventos. Preparava tudo aquilo. Então, eu nunca me senti despreparada quando recebi a minha graduação de monitora, como, por exemplo, em 2008, né? E principalmente porque estava vendo aqui um momento de um curso que foi ofertado pelo SEDU, pela UFAL, e esse curso era de mestres e monitores, e eu fui a única mulher a participar, que era para continuar, né? Ter continuado. Foi um ano de experiência do saber acadêmico, né? Com o saber popular, que é o que a capoeira traz. E esse curso vivenciou mestres, né? E os mestres da academia, cada semana um. E nós, os monitores, que tivemos a graça de participar ali, aprender de todos os mestres aqui. E também, né, do saber acadêmico. E foi maravilhoso. E daí eu comecei a trajetória de dar aula, porque quando o meu mestre me deu, em 2008, a minha corda de monitora, a minha primeira intenção é, se eu já dou aula no PET para ele, se eu já dou aula em outros cantos, eu quero dar aula sozinha para ver como é que é. Apesar do título monitora estar dizendo, você vai ser monitorada por outra pessoa. Mas eu queria isso. E aí eu fui na primeira escola, lá no Rosalba Pereira, lá no Tabuleiro. E aí consegui, né, com a diretora. E o meu primeiro projeto, tipo assim, eu não sabia fazer projeto, mas eu levei tudo bonitinho, que eu já fazia e tal. E fui lá e consegui. Aí de priori me deram, tipo assim, 80 alunos. Isso em 2008. 80 alunos. E eu ficava agraciada porque eu dava aula ali. Aí o meu mestre disse, você não pode dar aula aí porque é de graça, não sei o que, tal. Mas hoje será. E se for desse jeito, você vai se perder, porque só tem que ser pago, tal. Eu digo, mestre, eu preciso crescer de alguma forma. Porque aí a gente entrava, como o senhor já falou tantas vezes, pelas portas do fundo. Ainda não era para dar aula dentro da escola, numa classe, não, nem recebendo. A gente dava aula ali para a comunidade para poder crescer. E era o meu caso. E eu crescia com os meus alunos ali, mas eu não crescia com o meu mestre. E olha que assim, ele viajava semanas e semanas e eu dava aula para ele no PET para mais de 400 crianças. Eu dava aula na minha escola, na minha academia, mas não servia para dar aula sozinha. E isso me frustrava. Ele me deu asas e queria cortar minhas asas. E eu ficava impaciente. E aí foi quando eu conheci o mestre Bombeiro, que à época era professor e fazia parte do capoeira, né, do senhor. E ele já tinha criado, o grupo dele também recém-criado, aquela coisa, né, toda afoito. E eu digo, tô precisando de alguém para me monitorar na escola, até porque eu sou um monitor e preciso de um professor para me dar assistência. Oxi, vamos embora! Bem assim, aí ele saía do trabalho, ia para lá, e nisso o meu mestre não gostou e pronto, então saia da memória. É tudo certo? Eu saio da memória. Beleza. De sair da memória para sair da vida dele foi 2 pulos, né? Ele abriu a porta e eu
Voei, literalmente eu voei. Parecia um passarinho preso. E aí, dessa escola veio o Irene Garrido, veio... Quando eu me separei dele, eu vim para o Jacintinho, e aí eu já estava naquela ânsia de dar aula, aí peguei minha primeira escola particular, recebendo bem, foi o Menino Jesus. Aí eu peguei 150 crianças. Dentre essas crianças, em 2010, tinha crianças com necessidades especiais, tinha crianças com deficiência física, intelectuais e tudo, só que a gente ainda não sabia identificar, como hoje a gente tem os laudos, né? Mas eu trabalhava com essas crianças e a diretora Vera, né, que recentemente me fez o convite para voltar para lá, ela ficava maravilhada que como é que eu conseguia acalmar, ela nos ia controlar, acalmar tantas crianças juntas e dar aula e fazer um bom trabalho. Que eu precisava, por exemplo, eu dava aula de 3 horas até as 5 e eu chegava lá 3 horas em ponto. Eu não podia ser nem pontual porque tinha os fraldinhas, que são as crianças de 3 anos, que quando via a tia de capoeira, queria fazer capoeira, os fraldinhas mesmo, porque lá ia do maternal até a 5ª série.